Hoje eu vou te mostrar como impor respeito como 1% da elite, sem gritar, sem pose, sem teatro. São táticas práticas que mudam a forma como as pessoas falam com você, negociam com você e se comportam perto de você. Se você já se sentiu ignorado, interrompido de maneira grosseira ou diminuído, fica comigo até o final. Mas antes de começarmos, aproveita e já deixa aqui o seu like, clica no sininho para receber os próximos vídeos, compartilha este vídeo com quem também precisa ouvir isso e se inscreva aqui no meu canal. Bom, agora vamos direto ao que interessa. Eu vou começar falando uma verdade incômoda. Você precisa ensinar os outros como tratar você. Isso mesmo. Muitas pessoas passam anos engolindo piadas veladas, interrupções em reuniões e o famoso, é só mais um favorzinho, até cair a ficha. Nós temos que treinar o mundo todos os dias. Cada vez que você ri de uma piada que te rebaixa, aceita prazos impossíveis, tipo para ontem, responde o WhatsApp de trabalho às 11 da noite, ou topa mudança de escopo sem ajuste, você envia a mesma mensagem. Comigo tudo bem. 1% faz o oposto. Define o padrão e sustenta o padrão. Respeito não se pede, se pratica e se impõe. Mas como você pode fazer isso na prática? Bom, no caso de interrupções, você para de falar, olha firme 1-2 segundos em silêncio e diz: eu concluo e depois eu passo a palavra. Quando te derem prazos injustos, você pode dizer de maneira firme e elegante: para manter a qualidade do serviço, eu entrego terça-feira às 10 da manhã. Se for essencial antes, podemos reduzir o escopo. Mensagens fora de hora. Dê uma resposta padrão no dia seguinte. Vi agora, respondo no meu horário de trabalho. Ou, vi agora, respondo assim que tiver uma brecha, se você quiser ser menos duro na resposta. No caso de brincadeiras que ferem, apenas responda com firmeza: olha, esse não é o tipo de comentário que eu aceito. E segue a pauta. Se você não mudar hoje, as pessoas continuarão repetindo amanhã exatamente o que funcionou ontem, porque você permitiu. O comportamento que é tolerado é o comportamento que se repete. Entenda isso. Bom, aqui vai um desafio prático para você. Liste 3 situações recentes que você se sentiu diminuído. Ao lado, escreva sua resposta-alvo, uma resposta curta, objetiva, sem pedir desculpa. Exemplo: não consigo neste prazo, proponho terça-feira às 10 da manhã. Ou vamos evitar interrupções, eu concluo e depois eu te escuto. Esse tipo de piada não cabe, vamos ao ponto. Transforme cada resposta em um script pronto no bloco de notas do celular. Treine em voz alta por 30 segundos. Entenda que o mundo se ajusta ao limite que você aplica, não ao que você explica. Agora vamos ver a tática número 1. O respeito começa dentro de você. A maior mentira que repetiram para você é de que respeito se conquista dos outros. Não. Respeito não é uma moeda que alguém te dá. Ele nasce e se mantém dentro de você. Quem tem alto padrão interno não precisa implorar por aprovação por respeito. A própria postura já comunica os limites. E não é sobre gritar, bater na mesa ou se impor à força, mas sim sobre carregar uma energia que deixa claro: olha, comigo o jogo é diferente. Agora, o oposto também é verdade. Sinais de baixo autorrespeito aparecem em detalhes pequenos, mas eles são importantes. Veja se isso acontece com você. Por exemplo, você faz promessas para si mesmo. Vou acordar cedo, vou treinar, vou estudar. Quebra a sua promessa. Cada vez que isso acontece, a sua mente registra assim: eu não cumpro nem com o que eu mesmo prometo para mim. Você tolera interrupções constantes porque pensa: é só um minutinho. Mas no fundo, esse um minutinho somado destrói horas de foco e, pior, ensina aos outros que podem atravessar você sempre que quiserem. Você vive se justificando com frases como: é só uma fase, eu quero evitar brigas, não vale a pena me posicionar agora. Essas frases podem parecer inocentes, mas programam sua mente para aceitar menos do que você merece.
Se isso soa familiar para você, não se culpe. Apenas entenda, autorrespeito é treino, não é discurso. E é possível reprogramar o seu padrão em questão de dias, semanas no máximo, se começar pequeno e consistente. Aqui está um plano de reprogramação em 7 dias, baseado em micro hábitos. Primeiro, comece com uma promessa pequena diária. Escolha um compromisso inegociável por dia. Pode ser 15 minutos de leitura, 10 minutos de treino ou 30 minutos em um determinado projeto importante. Mas tem que ser feito todos os dias, sem exceção. O objetivo não é a tarefa em si, mas enviar ao cérebro a seguinte mensagem: eu cumpro o que eu prometo. Depois, utilize a regra do silêncio estratégico. Na próxima vez que alguém te interromper, não reaja com risada nervosa ou submissão. Pare o que estiver fazendo, olhe para a pessoa, mantenha 2 segundos de silêncio e diga com calma: eu concluo, e respondo em seguida. Esse gesto simples redefine sua autoridade naquele ambiente. Outra coisa, mantenha a agenda blindada. Escolha 2 blocos do dia de 50 minutos a cada para ficar totalmente sem notificações. Avise previamente: estarei offline, retorno tal hora. Você não só recupera o seu foco, como mostra aos outros que o seu tempo tem dono e você é o dono do seu tempo. Grave essa frase como um mantra de bolso: eu me trato com o padrão de respeito que eu quero receber, porque é assim que funciona. Se você se trata como prioridade, os outros aprendem a fazer o mesmo com o tempo. Bom, agora vamos para a tática número 2. Meça as pessoas pelo custo que elas impõem, não pelo que elas prometem. Eu já explico melhor. O mundo está cheio de gente carismática, com status e discursos bonitos, que à primeira vista parecem aliados valiosos. Mas 1% da elite aprendeu algo simples há muito tempo. Palavras não pagam contas, energia não se mede em frases de efeito. A avaliação é direta. Como eu me sinto depois de estar com essa pessoa? Esse é o filtro que separa os relacionamentos que impulsionam do peso morto que te puxa para baixo. Pergunte a si mesmo: contato com essa pessoa me faz bem? Agrega alguma coisa à minha vida? Se a resposta for não com frequência, entenda, essa pessoa custa caro demais. Não em dinheiro, mas em algo muito mais valioso: seu tempo, sua paz e sua clareza mental. Para aplicar isso na prática, use o filtro de 3x3. É simples e importante, eu já te explico. Pegue uma folha de papel, liste 3 nomes que te elevam no nível pessoal, 3 no nível profissional e 3 no online, aquelas pessoas que você segue, consome Instagram ou interage. Ao lado, anote também 3 nomes em cada categoria que te puxam para baixo. Agora, escolha limitar, redefinir ou encerrar ao menos um convívio que hoje te custa caro. Isso é disciplina emocional. É assim que você cria espaço para crescer sem carregar quem não quer caminhar com você. Por exemplo, imagina um colega, gente boa, simpático, mas que adora soltar indiretas em reuniões, minando a sua autoridade. O que você faz com isso? Clareza sem agressividade. Algo como: fulano, quando você ironiza meus pontos na reunião, o time perde foco. A partir de hoje, vou te interromper e pedir objetividade. Se continuar, vou levar ao gestor com exemplos concretos. Prefere alinhar comigo agora? E assim, veja como funciona, sem gritos, sem drama, apenas firmeza. Clareza é gentileza, tanto com você quanto com os outros. Porque no fim, o que você tolera ensina aos outros a como te tratar. Respeito não nasce do discurso, nasce da consequência, entenda isso. E quando você mede as pessoas não pelo que prometem, mas pelo custo que elas impõem a você, você descobre rápido quem merece lugar na sua mesa e quem só merece distância. Bom, agora vamos para a tática número 3. Autorrespeito é sistema, não sentimento. Você também já vai entender o que é isso. Muita gente acredita que o respeito próprio é um sentimento que aparece quando a vida está organizada, quando os outros reconhecem o seu valor ou quando as circunstâncias são favoráveis para você. Mas o 1% da elite sabe a verdade. Autorrespeito não é emoção, é um sistema. Não é sobre sentir-se confiante, é sobre operar com confiança todos os dias,
independentemente do que acontece ao seu redor. Pense da seguinte maneira: sentimentos são instáveis, concorda? Você pode acordar animado hoje e desmotivado amanhã, mas quando você transforma respeito próprio em rotina estruturada, você cria uma blindagem que não depende do humor ou da opinião de terceiros. E como você pode fazer isso na prática? Olha, veja essas 3 rotinas simples. Primeiro, entenda que palavra é contrato. Quem se respeita não negocia com a própria palavra. Prometeu, cumpre. Simples assim. A fórmula é direta. Pequenas promessas mais repetição igual autoridade interna. Acabou. Funciona como musculação. Cada vez que você cumpre uma promessa a si mesmo, você aumenta a sua massa muscular da autoconfiança, tá? Experimente fazer uma promessa simples para você. Uma vez ao dia, por uma semana. Como eu já falei, pode ser ler 10 páginas de um livro, treinar 15 minutos, escrever 3 ideias de negócio. Se falhar, não invente desculpas nem se torture. Apenas recomece, sem drama. A consistência é o que molda o respeito interno. Outro ponto importante: não fique em ambientes que te distorcem. Respeito também é logística. Às vezes não é sobre força de vontade, mas sobre o lugar onde você está inserido mesmo. Se é na sua casa, no balcão, na mesa do escritório ou até num grupo de WhatsApp, te empurram para versões de você que você não gosta, não tem pouco respeito, troque o ambiente. Isso pode significar mudar o horário de trabalho para fugir das distrações, cortar um grupo de fofoca que rouba energia ou até trocar de companhia quando ela te leva para caminhos que ferem os seus valores. Ambientes moldam comportamentos, entenda isso, e comportamentos repetidos moldam quem você é. Bom, agora, essa talvez seja a parte mais dura. 1% entende que o curto prazo sempre cobra caro quando você abandona os seus princípios. Por isso, você precisa tomar atitudes como dizer não a um pedido que vai te sobrecarregar. Você tem que aprender isso. Recusar um atalho antiético, seja lá qual for. Se afastar de uma fofoca, mesmo que isso te isole por algum tempo. Sair de um emprego tóxico sem outro em vista, porque sua dignidade vale mais do que aquele crachá que você estava usando. Tudo isso dói no início, mas é um desconforto momentâneo que evita a dívida impagável do arrependimento. Como diz uma frase de efeito: 1% paga o preço certo, desconforto hoje, dignidade amanhã. Você precisa pensar assim: prefiro o desconforto de um não hoje a um arrependimento de ter me traído amanhã e me sentir mal com isso. Esse é o mantra dos que impõem respeito, não porque gritam mais alto, mas porque vivem em coerência com seus próprios padrões. Bom, agora vamos para a tática número 4. Fale a verdade sem exagerar na emoção. Também você vai entender o que é isso. Um dos traços mais poderosos da elite e que separa líderes respeitados de líderes ignorados é a capacidade de falar a verdade sem deixar a emoção explodir. Gritar, bater na mesa ou partir para ataques pessoais pode até parecer sinal de firmeza no curto prazo, mas no fundo comunica descontrole. Quem domina o respeito sabe, clareza é mais forte do que volume de voz. Quando você se prepara para uma conversa difícil, não deve pensar em colocar tudo para fora, tudo que sente. Esse é o erro da maioria das pessoas. O foco deve ser o resultado que você quer gerar. Não, você não fala para descarregar, você não é psicólogo ali, você fala para transformar a dinâmica de um negócio. E aqui entra um método simples usado por executivos de alta performance e que você pode aplicar já na próxima reunião de trabalho ou conflito. É o chamado modelo ROTA. ROTA é a abreviação de resultado, observação, toque e ação. Eu vou explicar. Primeiro, temos o R de resultado desejado. Comece definindo em uma frase clara o que você espera mudar ou conquistar. Sem isso, a conversa se perde em emoção. Depois temos o O de observação objetiva. Fale apenas dos fatos, sem adjetivos, sem interpretações. O poder está em mostrar o que realmente aconteceu, não no que você acha que aconteceu. Em seguida, temos o T de toque humano.
Reconheça o outro lado, demonstre respeito, mas sem se submeter. Esse detalhe gera abertura e diminui resistências. Por último, temos o A de ação concreta. Finalize sempre mostrando o que vai acontecer dali em diante. Regra clara, sem margem para dúvida. Olha, veja esse exemplo de uma comunicação totalmente direta usando os princípios do modelo Rota. Imagine que você esteja em uma reunião e diga o seguinte: quero que nossas reuniões sejam mais objetivas e foquem em decisões. Nas últimas 3 eu fui interrompido 4 vezes enquanto apresentava os dados. Entendo a urgência e a ansiedade do time em querer opinar logo, mas a partir de hoje, quando eu estiver apresentando, peço que as perguntas fiquem para o final. Caso alguém interrompa, vou retomar exatamente do ponto onde parei e seguir até concluir. Perceba, não há drama, não há ataque, não há rótulo, apenas clareza, postura e direcionamento. É isso que você tem que fazer. Esse modelo pode ser usado em qualquer área da vida mesmo, não só no trabalho, mas você pode usar isso em relacionamentos pessoais. Por exemplo, imagine-se falando ou comunicando o seguinte: quero que nossas conversas sejam construtivas. Ontem, quando falávamos sobre dinheiro, você levantou a voz 3 vezes para mim. Eu sei que o tema é meio tenso para nós dois, mas daqui para frente, se a discussão subir de tom, eu vou encerrar a conversa e retomar apenas quando você estiver mais calmo. Ponto. Esse modelo também pode ser usado em relacionamentos de amizades, não só relacionamentos marido-mulher, coisas do tipo: quero que as nossas saídas sejam leves. Notei que as últimas vezes surgiram piadas sobre decisões minhas que me desmotivaram. Sei que você gosta de brincar e que não tem má intenção, mas a partir de agora, quando isso acontecer, eu vou pedir que mude de assunto, porque isso não me faz bem. Você deixou claro e foi legal. Essa é a arte do respeito em ação. Não é sobre impor medo, mas sobre comunicar limites com firmeza e educação. Quem domina isso descobre que postura gera mais impacto que performance teatral. Bom, agora vamos falar sobre a tática número 5. Respeito se ensina com consequências, não só com discursos. Um erro comum de quem busca respeito é acreditar que apenas palavras sozinhas mudam o comportamento das pessoas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer "me respeite" e nada mudou? É porque respeito não nasce de pedidos ou discursos emocionados. Da onde nasce o respeito? Ele nasce de consequências claras e consistentes. 1% da elite entende isso perfeitamente. Eles não perdem energia em debates intermináveis ou em exigências vazias. Eles apenas estabelecem limites objetivos. E quando alguém cruza a linha, aplicam a consequência previamente definida. Simples, direto e totalmente impossível de ignorar. Agora, vamos falar sobre o mapa de limites na prática. Pense nos limites como um manual de uso da sua energia, do seu tempo e da sua dignidade. Esse manual deve ser composto de gatilhos e ações. Quando acontece um gatilho, tem uma ação. Para exemplificar, eu vou explicar como você pode reagir em algumas situações específicas. Imagine que você fique sujeito a uma piada desrespeitosa em público. O que você deve fazer? Interromper a pessoa na mesma hora, não demora, dizendo com firmeza: olha, isso não é aceitável, e encerrar a conversa. Em caso de reincidência, leve essa informação para sua liderança ou instância superior. Isso mostra que você não será cúmplice do desrespeito e não vai rir junto apenas para pegar leve com a pessoa. Outra situação comum é quando numa empresa um fornecedor que sempre atrasa e causa problemas no fluxo de trabalho. E aí o que você pode fazer numa situação como essa? Inclua uma cláusula no cronograma no contrato para acabar com esse problema. Por exemplo, a cada X dias de atraso na entrega de materiais, a data final será prorrogada e uma taxa de tantos % será aplicada. Sem drama, sem discussão, apenas consequência prevista e aplicada. Mais uma situação comum. Quando um parceiro de negócios quebra um acordo firmado, o que você pode fazer? Você pode pausar imediatamente o projeto, comunicar formalmente e retomar apenas com um aditivo contratual. Nada de dar mais uma chance infinitamente. Regras quebradas sem resposta
são ações de desrespeito recorrente, entenda isso. Agora, aqui vai a regra que mais resolve. Combine antes, cumpra depois. Clareza antes do jogo começar e consequência aplicada quando a regra é quebrada. Simples. O erro da maioria é o oposto. Deixam tudo no ar, esperam o melhor. E quando são desrespeitados, o que eles fazem? Tentam resolver com longas discussões. Resultado? Mais desgaste e nenhuma mudança real. Quem impõe respeito sabe que a força está na execução. Menos discurso, mais ação. É assim que você treina os outros a entender que sua palavra tem preço. Reflita agora. Quais situações você está tentando resolver com conversas, quando provavelmente deveria estar aplicando consequências? Bom, agora vamos ver a tática número 6. Calma é a arma do 1%. Entre todos os sinais de poder e respeito, existe um que separa os que ainda estão tentando se afirmar daqueles que já dominam o jogo. É a calma. Pessoas que pertencem a 1% da elite não perdem energia competindo por atenção, não gritam para provar autoridade, muito menos entram em discussões para lacrar diante da plateia. Elas sabem que quem realmente comanda não precisa elevar a voz. Basta controlar o ambiente com postura e consequência. Agora, vamos entender o que diferencia as pessoas que impõem respeito. Elas têm uma coisa diferente. Primeiro, elas não reagem no pico emocional. Quando provocadas, não cedem ao impulso de responder no calor da raiva. Elas sabem que explosões emocionais podem até intimidar o outro no curto prazo, ali na hora, naquele segundo, mas sempre enfraquecem no longo prazo. Elas não buscam aplausos. O líder verdadeiro não precisa de plateia para validar a sua posição firme. Ele age pelo resultado, não pela vaidade de vencer discussões públicas. E elas fazem exatamente o que disseram que fariam. Essa consistência gera previsibilidade gera respeito. Quando a pessoa percebe que você cumpre sua palavra, ela pensa 2 vezes antes de testar os seus limites. Agora, vai uma dica ótima, que é que eu chamo de protocolo dos 3 Cs. Ele é a resposta estratégica quando você estiver sob pressão. Quando o clima aperta, siga o protocolo de 3 Cs, usado por quem domina a si mesmo antes de dominar os outros. Primeiro, cale-se. Respire fundo por 10 segundos. Mantenha a expressão neutra e postura firme. O silêncio é desconfortável para quem tentou te desestabilizar e, ao mesmo tempo, transmite um controle absoluto. Depois, dê um corte. Reitere o limite em uma única frase clara, sem justificar demais. Por exemplo, essa forma de abordagem não é aceitável para mim. Por último, caminhe. Mude imediatamente o estado. Encerre a conversa, proponha uma pausa ou reagende em condições mais adequadas. Isso mostra que você não negocia respeito e não permanece em ambientes que tentam arrancá-lo de você. Imagine que em uma reunião mais quente, alguém ultrapassa o limite e começa a falar de maneira agressiva com você. Ao invés de reagir com gritos ou tentar vencer na força, a postura da elite seria: não é o momento nem a forma correta de falar comigo. Encerramos por aqui. Retomamos às 15 horas com uma pauta clara e decisões objetivas. Com isso você mostra firmeza, sem descontrole. Não precisa convencer ninguém. Sua ação já ensina como você quer ser tratado. O respeito definitivo não nasce da imposição emocional, mas da calma estratégica. Entenda isso. Quando você domina suas emoções, a sua presença fala mais alto do que qualquer palavra. E agora, vamos à tática número 7. Pessoas de alto respeito não suplicam por respeito. Simplesmente decidem e vão embora. Esse é um dos sinais mais claros de quem pertence a 1% da elite, do respeito. A capacidade de encerrar ciclos sem drama. Pessoas verdadeiramente confiantes não ficam implorando para serem valorizadas, respeitadas. Elas já carregam valor consigo mesmas e entendem que quando um limite é quebrado, o movimento correto não é argumentar infinitamente, mas decidir e agir. E como isso se aplica na prática? Por exemplo, em relacionamentos românticos, vou dar um exemplo prático. Traição
não abre espaço para discussões intermináveis ou tentativas de convencer o outro a mudar. Quem se respeita entende, a quebra foi definitiva. O fim não é vingança, é preservação da dignidade. Com os sócios nos negócios, por exemplo, um sócio que não cumpre acordos corrói mais do que números, elimina a confiança. O caminho não é tolerar ou justificar, é auditar, registrar e separar antes que o desrespeito se torne regra. Por último, vamos pensar em casos de chefia abusiva. Suportar humilhações por medo é ensinar ao outro que pode continuar. O movimento inteligente é planejar a saída, organizar as suas finanças, atualizar um portfólio, ampliar o networking e, quando preparado, sair com firmeza, sem olhar para trás. Sair aí não é desistir, é crescer, é entender que respeito não se negocia. Nem toda conversa precisa existir. Algumas precisam terminar logo no primeiro desvio grave. A maioria das pessoas acredita que respeito se conquista discutindo e explicando, tentando fazer o outro entender. O 1% pensa diferente. Respeito se conquista demonstrando o padrão que você não abre mão de manter. E lembre-se, cada vez que você insiste em permanecer onde não há respeito, perde um pouco mais do seu próprio respeito. Cada vez que você decide levantar e sair, aí sim, você ensina ao mundo e a si mesmo principalmente que dignidade é inegociável. Bom, chegou a hora de transformar conceito em prática. Não basta assistir, refletir ou concordar. O respeito não se conquista em teoria, mas em ação repetida. Por isso aqui vai o manual do 1%, simples, direto e aplicável a partir de hoje para você. São ações simples, mas de alto impacto. Ação número 1 é: escolha uma promessa por dia, algo pequeno, mas inegociável. Pode ser acordar no horário definido, como eu já falei também, ler 10 minutos, treinar 15 minutos, revisar suas metas, o tamanho não importa. O que importa é nunca quebrar esse compromisso. Cada vez que você cumpre, reforça o seu músculo interno de respeito próprio. Ação número 2 é: faça uma lista rápida das pessoas com quem você convive. Hoje mesmo, limite ou corte um convívio que drena sua energia ou rebaixa o seu padrão de autoestima. Não precisa briga ou discurso, apenas ajuste a sua presença. O espaço que sobra abre caminho para conexões que te puxam para cima. A ação número 3 é a seguinte: defina 3 limites com consequências claras. Escreva no papel. Por exemplo, se eu for interrompido em uma reunião, eu vou pausar, retomar e seguir até concluir. Depois, você pode comunicar preventivamente. Clareza antes evita o conflito depois. O que você não tolera precisa estar claro e amarrado em uma consequência real. A ação número 4 é: proteja seus blocos de foco. Já explico. Defina 2 janelas diárias de 50 minutos, 1 hora, sem notificações, redes sociais ou interrupções. Avise a quem você acha que precise. Estarei offline até tal hora. O respeito começa pelo seu tempo. Se você mesmo não protege o seu tempo, ninguém vai proteger. A ação número 5 é: treine suas saídas estratégicas. Descubra sua frase-chave de encerramento e use sem desculpa. Por exemplo, essa forma de conversa não funciona para mim. Encerramos por aqui e retomamos depois. Ponto. Essa frase é o seu escudo para não se perder em discussões inúteis. Bom, e se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa elevar a autoestima e, claro, se inscreva aqui no meu canal. E escreva aqui nos comentários qual limite você vai estabelecer hoje, qual a consequência você vai aplicar na próxima quebra de respeito. Olha, eu leio tudo, eu gostaria muito de saber o que você acha. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!